Olá! Vamos começar agora a revisão da aula sobre o papel dos minerais, ou pelo menos de alguns minerais, os principais minerais, na atividade física. Bom, o papel dos minerais na atividade física, o primeiro é proporcionar estrutura para a formação de ossos, né? Então, a gente tem a participação do cálcio, do magnésio, do fósforo, formando ali então as estruturas minerais para fortalecer os ossos. Os ossos eles são importantes porque eles funcionam como uma alavanca para fazer o movimento. Quem dá a energia, quem faz o movimento é o músculo, mas é o osso que faz a ajuda, que ajuda o movimento a acontecer. Então, um dos papéis dos minerais é justamente a saúde do sistema ósseo. Os minerais também ajudam a manter a função normal do corpo. O ritmo cardíaco, a contração muscular, a condutividade neural, equilíbrio ácido básico, que são componentes importantes para o bom funcionamento do corpo. Quem faz isso, quem faz a contração, pelo menos ajuda na contração muscular, são os minerais. Quem faz o equilíbrio ácido básico também manter equilibrado o pH, tanto fora quanto dentro da célula, também são os minerais. Os minerais, eles também regulam o metabolismo como coenzimas e também ajudam a funcionar como hormônios, né, ativando células. Então, eles são indispensáveis no processo metabólico de obtenção de energia. Então, todo o processo de obtenção de energia, a gente tem a ação dos minerais participando como coenzimas de uma série de enzimas relacionadas ao metabolismo energético. O primeiro mineral que a gente viu foi o cálcio. O cálcio ele é importante justamente na questão da formação do osso, né? Então, o exercício tem esses impactos. Durante a atividade física, o impacto que é provocado durante a atividade física ele vai funcionar como um estímulo para a síntese de massa óssea. Então, quando você faz uma corrida, por exemplo, esse impacto da perna com o chão, ele gera um estímulo para a atividade física. Quando você faz uma musculação, o estresse de levantar o peso também aumenta a pressão interna dentro do osso e isso funciona como um estímulo para uma maior produção de massa óssea. Então eu preciso do cálcio para fazer essa massa óssea. Esse estímulo da atividade física para a síntese de massa óssea vai depender da magnitude da força aplicada, ou seja, quanto mais força, maior a pressão, mais se necessita desse osso, logo maior é o estímulo, isso teoricamente, porque se você levantar muito peso, o osso não vai aguentar, ele vai quebrar. Mas de uma forma geral, quanto maior for a força desempenhada, maior peso carregado, maior o estímulo que vai funcionar como estímulo para a síntese de massa óssea. E também vai depender da frequência ou número de ciclos de repetição. Quanto mais repetição você faz, também maior é o estímulo que você tem para a síntese de massa magra. Dentre as atividades físicas existentes, a musculação é a melhor atividade física pensando em saúde óssea. Porque a musculação ela causa o estresse em todos os ossos do corpo. A corrida, por exemplo, ela vai causar esse estímulo apenas os membros inferiores na coluna vertebral, que é onde sofre todo o impacto da atividade física. A natação, a água amortece todo o impacto, então você tem um baixo estímulo para a síntese de massa óssea. Embora a natação ela é importante para ganho de massa magra, saúde cardiovascular, ela não é boa para massa óssea. Então, por exemplo, um idoso, uma idosa, que está com osteoporose ou osteopenia e necessita da atividade física para melhorar o sistema ósseo, a musculação ela é altamente indicada. Claro que esse idoso não vai levantar 30 quilos, 50 quilos. Ele não vai aguentar. Às vezes um pequeno estímulo já é suficiente. Levantando uma garrafa PET com água, por exemplo, já vai funcionar como estímulo dependendo da saúde óssea desse indivíduo. Aí o nutricionista vai ter que trabalhar muito bem com o educador físico, né? Já que é o educador físico que vai prescrever essas atividades físicas. Do público que merece maior atenção quando a gente fala de osso é a mulher. A mulher
ela tem os fatores hormonais relacionados, então, tanto os hormônios sexuais, tanto o estrógeno quanto a progesterona, os hormônios sexuais femininos, eles participam ativamente no metabolismo ósseo. Então, quando essa mulher entra na menopausa, você tem, então, uma maior perda na massa óssea. Então, a atividade física ajudaria a manter essa massa óssea saudável. Além disso, a mulher, ao longo da sua vida, ela tende a ter uma menor ingestão de alimentos, logo uma menor ingestão de cálcio, justamente porque a mulher ela sofre muito por uma questão estética pela sociedade. Então, a mulher, quando ela está um pouquinho acima do peso, ela já é mal vista, então, por questões estéticas, muitas mulheres tendem a consumir menos nutrientes. E isso, ao longo do tempo, então, quando essa mulher ela for idosa, ela não vai ter uma saúde óssea saudável, porque ela já vem ao longo do tempo consumindo pouco cálcio. Então isso gera uma coisa na atividade física que é chamada de tríade da mulher atleta. Essa tríade da mulher atleta por questões estéticas, ela consome menos, logo ela tem menos cálcio para a saúde óssea. Ela vai ter problemas hormonais, porque quando ela consome menos, ela menos energia, ela vai causar um fenômeno de amenorreia. Quando a mulher ela tem menos que 12, 13% de gordura corporal, ela não menstrua, ela tem amenorreia. Lembrem que, se ela não menstruar, se ela tiver amenorreia, amenorreia, ela não tem os hormônios sexuais bem regulados, ou seja, que vai impactar na saúde óssea dela. Então, essa mulher que tem a amenorreia tem um menor depósito de cálcio. Se a mulher ela pratica muita atividade física, a massa óssea vai ser depletada porque o cálcio vai ser utilizado para atividade física. Como ela ingere menos comida, ela vai ter problemas hormonais, menos saúde óssea, vai ingerir menos, então é chamada de tríade da mulher atleta, justamente por questões estéticas que ela tem. Muitas atividades físicas ou competições femininas elas são baseadas em estética. Balé, apesar de não ser o esporte, mas você pode considerar uma atividade física intensa o balé, né? Aquelas bailarinas fazem coisas de ficar na ponta do dedo, fazem movimentos, repetições de movimentos, que são comparados sim com atletas de elite, inclusive. Então, bailarinas são atletas de elite. Você tem a questão da ginástica artística, ginástica rítmica, você tem saltos ornamentais, você tem essas atividades físicas que elas estão relacionadas com um baixo peso, estão relacionadas com a estética. Então essas mulheres tendem a consumir menos porque a atividade física, o exercício que ela faz, essa mulher atleta, ela necessita de controle rigoroso do peso dela. Então ela consome menos, gasta muito porque ela é uma atleta e tem além de tudo isso os problemas hormonais. Você vê muitas mulheres, muitas meninas, né, adolescentes que praticam ginástica, elas são muito pequenas. Isso porque elas não menstruam, elas têm amenorreia e isso impacta também na questão do crescimento dela quando ela estiver adolescente. Então tudo isso gera então, esse fenômeno chamado de tríade da mulher atleta. O cálcio também tem a função, além do osso, ele tem a função de contração muscular. Na contração muscular, o cálcio ele tem essa função de expor o complexo troponina, e com a ligação do ATP na miosina, ocorre então a atração da actina e a miosina, e com isso eu tenho a contração muscular. A falta de ATP, ou seja, a falta da ligação do ATP com a miosina, que vai estimular a atração da actina e miosina, ou a falta de cálcio, que vai expor o complexo troponina, causa uma fadiga muscular. Então você não consegue fazer o movimento, ou se você não tiver cálcio, ou se você não tiver ATP. O segundo mineral que a gente estudou foi o fósforo. A função do fósforo, ele se combina com cálcio para formar então o tecido ósseo. Então o fósforo ele é importante também pelo tecido ósseo. Então tudo que a gente discutiu do papel do cálcio com o osso, ele também se correlaciona com o fósforo. E também o fósforo está presente como energia. É a ligação do fósforo que vai produzir energia, que é no ATP ou na creatina fosfato. Então, quando eu tenho a separação desse grupamento fosfato da molécula, eu tenho a obtenção da energia química, eu tenho a obtenção da energia. O
Terceiro é o magnésio, eu esqueci de colocar aqui na lista, mas a gente falou também do magnésio. O magnésio ele se combina com cálcio e fósforo também para formar o tecido ósseo. Então, mesma coisa, tudo que foi falado com cálcio também tem a ver com o magnésio, quando a gente fala de tecido ósseo. E o magnésio ele funciona, ele é coenzima para o metabolismo de macronutrientes e síntese de DNA e RNA. Então, para um bom funcionamento da célula, eu preciso do magnésio. O magnésio também ele é antagonista no cálcio na contração muscular. Então, ele ajuda a retirada do cálcio quando a gente precisa relaxar o músculo. Quando a gente tem um déficit muito grande de magnésio, a gente pode ter cãibra, que é o cálcio ligado, então tem a exposição e você então tem a contração e você não relaxa, então você tem a famosa cãibra. O terceiro aqui que a gente viu, o quarto na verdade, foi o ferro. O ferro ele vai participar do transporte de oxigênio, tanto no sangue, para o organismo, quanto no músculo. E, teoricamente, a atividade física ela tende a diminuir um pouco a quantidade de ferro no corpo. A gente tem perda de ferro durante a atividade física. A gente tem uma pequena perda de ferro no suor. A gente tem a hemólise causada pela vibração. Então, a atividade física vibra o corpo. Isso causa a morte das hemácias. Então, você tem uma hemólise. Então, você tem uma liberação desse ferro na corrente sanguínea. E esse ferro vai ser eliminado depois na urina. O rim vai filtrar e vai eliminar esse ferro. E a gente tem microsangramentos no trato gastrointestinal também, quando a gente faz atividade física. Então a gente tem uma perda, uma pequena perda, através desse sangramento. Aí sempre vem a dúvida. Então significa que a gente tem essa perda de ferro durante a atividade física. A gente precisa suplementar o ferro? Então, para indivíduos saudáveis, não. Então, pessoas que são saudáveis e têm uma alimentação saudável não têm necessidade de suplementar ferro. Porque se é uma atividade física, a pessoa come mais por causa da atividade física, porque a demanda energética é maior que o sedentário, naturalmente essa pessoa também vai aumentar a ingestão de ferro. Então, com uma maior ingestão de alimentos, tem uma maior ingestão de ferro também. Então, você não precisa suplementar. O que a gente precisa ficar de olho são justamente naquelas atividades físicas onde você tem o controle de peso. Então, nosso público, onde a gente necessita de maior atenção, é o público feminino. Então, mulheres que estão com síndrome da mulher atleta e aquelas atletas ou praticantes de atividade física que têm uma restrição alimentar mais severa. Aí a gente tem que identificar se aquela pessoa necessita ou não. A gente já não vai entrar com suplementação. A suplementação, primeiro, a gente tenta combater com a alimentação essa deficiência e aí a gente vai acompanhar através de exames bioquímicos a necessidade ou não de entrar com suplementação. E depois a gente viu a questão dos eletrólitos. Os eletrólitos é a combinação de sódio, do cloro e do potássio. A função dos eletrólitos são modular a troca de líquido dentro e fora dos compartimentos do corpo. Ou seja, ele vai controlar a entrada e a saída, ou ajuda a controlar a entrada e a saída de água dentro da célula, e essa troca também de água da célula com o sangue, com os compostos extracelulares. Lembrando que todas as reações do organismo necessitam de água. Então, todas as reações enzimáticas, todas as reações químicas necessitam de uma quantidade de água dentro da célula. Se não tiver, essas enzimas não vão funcionar. Então, a função desses eletrólitos é manter a quantidade de água intracelular adequada para que a célula desempenhe o seu metabolismo correto. Esses eletrólitos, a gente acaba tendo uma perda muito grande deles durante a atividade física através do suor. Então, quando a gente transpira, além de perder a água, a gente também perde esses eletrólitos. É muito comum, quando a gente faz atividade física em lugares muito quentes, depois que a gente termina a atividade física, que o suor evapora, quando a gente passa a mão no rosto, a gente sente que ele está meio branco. Sente não, a gente vê que ele está branco e é meio granulado. Aquilo é sal, é igual ao sal de cozinha. São esses eletrólitos que não evaporam, quem evapora a água, os eletrólitos ficam depositados na superfície da pele. Então a gente precisa, quando a atividade física é muito intensa, a gente precisa repor esses eletrólitos, caso contrário, a gente vai ter problemas relacionados a isso. Isso a gente vai discutir na aula sobre o papel da água na atividade física. Águas e eletrólitos.
Concluindo, então, essa aula de minerais na atividade física, apesar dessa deficiência dos minerais vai impactar diretamente nessa execução da atividade física, não há dados suficientes, dados científicos suficientes que comprovem que a suplementação de qualquer mineral vai trazer uma melhora no rendimento e da força. Embora a deficiência desses minerais vão causar problemas de saúde ou problemas na execução da atividade física, a suplementação não significa que vai trazer maior rendimento. Então é importante que nesses indivíduos que praticam atividade física se mantenha uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, porque isso já vai ser suficiente para suprir essas necessidades, essas demandas dos minerais para a atividade física. Isso porque quanto mais você pratica atividade física, mais energia você precisa, logo você consome mais alimentos. Se você consome mais alimentos, naturalmente você já tem uma maior alimentação dos minerais. Então você não precisaria suplementar. O único, porém, seriam naquelas atividades físicas onde você tem o quesito estético envolvido ali, o controle de peso envolvido. Aí nesse público, aí sim a gente vai ter que fazer todo um trabalho de acompanhamento para verificar se está entrando em deficiência ou não, para aí sim a gente fazer uma adequação da alimentação ou, no último caso, entrar com suplementação. Essa aqui foi então a revisão da aula sobre o papel dos minerais na atividade física. Lembrando que esse aqui é um vídeo de revisão. Caso vocês precisem de mais detalhes foram fornecidos na sala de aula virtual, então não deixem de ler todo o material deixado para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, deixem no item específico de dúvidas lá na sala de aula virtual. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!